Idoso é vítima de sequestro relâmpago em Jundiaí. 2 criminosos são mortos pela polícia. Mesmo com níveis críticos dos rios na região, o governador Geraldo Alckmin diz que não vai faltar água. E ainda, as esperanças do time português nos pés e no joelho de Cristiano Ronaldo. O Band Cidade começa agora. Boa noite. 2 assaltantes foram mortos por policiais nesta madrugada depois de sequestrarem um idoso em Jundiaí. A vítima foi obrigada a fazer saques em caixas eletrônicos. O homem de 67 anos foi mantido refém por cerca de 4 horas até que pulou do veículo em Nova Odessa. Depois de denúncia já de madrugada, a polícia descobriu que o carro estava no Jardim Tatinga, em Campinas. Houve perseguição. O condutor perdeu o controle da direção e bateu no viaduto Miguel Vicente Cury. De acordo com a PM, a dupla fez menção de estar armada. O motorista tentou fugir, mas foi baleado. O comparsa também foi atingido. Um operário ficou ferido nesta manhã depois de ser prensado pelo elevador de serviço nas obras de ampliação do aeroporto de Viracopos. De acordo com a concessionária que administra o terminal, o homem de 26 anos fazia manutenção no equipamento. O operário foi encaminhado ao Hospital Mário Gatti com traumatismos no crânio e no tórax, mas não corre risco de morrer. O local foi isolado e as causas do acidente vão ser investigadas. O governador Geraldo Alckmin inaugurou hoje em Bragança Paulista a primeira unidade do Poupa Tempo, que vai atender as cidades do Circuito das Águas. O Poupa Tempo de Bragança Paulista, que fica às margens da rodovia Capitão Barduino, vai atender as 16 cidades da região Bragantina e Circuito das Águas. A intenção é desafogar as unidades de Campinas, Jundiaí e Guarulhos. Vão ser oferecidos mais de 40 tipos de serviços, desde a renovação da carteira de motorista até a retirada de documentos como RG e carteira de trabalho. Mesmo com o Poupa Tempo realizando os serviços do Detran de São Paulo, a unidade da Ciretran de Bragança Paulista não será fechada. E a falta de chuvas continua causando transtornos na nossa região. O racionamento já é uma realidade em diversas cidades. Em Cordeirópolis, por exemplo, a prefeitura decretou estado de calamidade pública, já que a represa que abastece o município só tem água para os próximos 50 dias. A marca mais clara na parede mostra o nível que a água atingia neste reservatório. O volume já recuou e muito. Assim como outros municípios da região, Cordeirópolis sofre com a estiagem. Mas o presidente do Serviço de Água e Esgoto explica o fator que dificulta ainda mais a situação na cidade, que por conta do problema decretou o estado de calamidade pública. Cordeirópolis não tem um rio, então essa represa praticamente são águas provindas de nascentes. E uma vez que não se chove e as temperaturas são elevadas, a nascente ela vai diminuindo muito a vazão. E o reflexo é que ela não consegue repor essa água na represa. Por causa da falta de água, os moradores de Cordeirópolis têm de conviver com um rodízio que já dura 2 meses. Durante 12 horas do dia, metade da cidade não é abastecida. No dia seguinte, a outra metade é que fica sem água. E aqui na represa do Cascalho, o principal local de captação do volume de outro reservatório, o de Santa Marina, o período de abastecimento se estenderia um pouco, 3 meses. Mesmo assim, o SAE diz que medidas emergenciais estão sendo tomadas para reverter a situação. Mas os prazos para que os projetos sejam realizados não resolvem a crise de imediato. Nós vamos estar captando a água de um outro córrego, de uma outra bacia que não é a bacia do Cascalho, que é para atender especificamente a região sul, possibilitando atender demais regiões também. Enquanto isso não acontece, os moradores da cidade de 21 mil habitantes sofrem com a falta do recurso. Você tem que fazer jogo de cintura, um dia você pode soltar um pouquinho mais a água, outro dia você tem que diminuir, às vezes você tem que ensaboar a louça. Ai, fica difícil, né? Porque nem água para lavar a mão a gente tem hora. No sistema Cantareira, o nível de água hoje chegou a 15,6%, mesmo com o uso do chamado volume morto. Apesar disso, durante a visita à Bragança Paulista, o governador Geraldo Alckmin não demonstrou preocupação com esse índice. Estamos preparados para ultrapassar toda a seca e até chegar a nova período das chuvas. Este mês faz um ano que uma cratera engoliu parte de uma rua e uma praça no bairro Cambuí, em Campinas.
O local, que tem um grande fluxo de veículos, continua interditado por causa das obras de reconstrução. A Prefeitura de Campinas promete concluir os trabalhos em agosto. Mesmo depois de um ano, as imagens do dia do incidente ainda chocam. O gigantesco buraco de 50 metros de extensão e 15 de profundidade, aberto na rua Gustavo Ambrusti, assustou muita gente. A terra que cedeu durante as obras de construção de um prédio comercial de 11 andares levou parte da rua, engoliu uma praça e um poste de iluminação. Por sorte, a fissura no asfalto foi percebida a tempo e ninguém se feriu. O problema é que até hoje as obras não foram concluídas. Do lado de fora, o local está cercado por tapumes. Na parte de dentro, o cenário quase não mudou. O buraco está coberto por uma espécie de plástico e há pouca movimentação de operários. Quem mora no entorno reclama do descaso. Você tem que dar toda a volta lá por cima. Complicou e muito. O abandono é tanto que o espaço serve agora de estacionamento para veículos. Até na calçada tem carro parado. Quem passa por aqui são só pedestres, que também reclamam. Em primeiro lugar é barulho, né? E outro que tranca a rua que a gente costumava utilizar. Toda vez a gente tem que desviar dos carros, ficou difícil. Quando eu subo, eu morro de medo de escorregar, porque quando chove, vem uma enxurrada aqui. Robson tinha um estúdio de tatuagem há 10 anos na rua. Fez clientela no bairro e de uma hora para outra teve que deixar o imóvel. Por causa da mudança inesperada, ele teve muitos prejuízos. Eu fui lá usar as roupas do meu cunhado lá, fui lá dormir na minha irmã, fui lá comer na casa deles lá, para poder me estabilizar. E dá todo esse tempo, né? O trâmite de achar outra casa, reformar, esse tipo de coisa. As obras prevêem a reconstrução da rua, do muro de contenção do prédio e também da praça que foi engolida pela cratera. Os trabalhos são de responsabilidade da construtora GNO, que não quis falar sobre o assunto. Mas a prefeitura garante que tudo deve ficar pronto até agosto. Converso regularmente com a empresa, estamos pedindo agilidade para que se libere a ligação, no mínimo que se libere a ligação norte e sul, Cambuí, o mais breve possível. O prazo estabelecido pela prefeitura causa desconfiança na população, que não acredita que as obras fiquem prontas em agosto. Duvido, porque olha, você olha ali e você vê. Próxima Copa no Brasil que isso daqui vai ficar pronto, então 2040, alguma coisa assim, né? No próximo bloco, Copa do Mundo, Portugal faz o último treino em Campinas antes do jogo decisivo contra os Estados Unidos. E o luto entre os jogadores da Costa do Marfim é daqui a pouco aqui no Band Cidade.